Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu irmão, minha irmã, sinta-se saudado com a paz de Allah subhanahu wa ta'ala e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala recaia sobre todos que nos estão acompanhando e sobre toda a humanidade. Você que ainda não se inscreveu ao nosso canal, inscreva-se ao nosso canal e coloque um like e acione o sino para que possa receber todas as nossas atualizações de todas as nossas aulas. Alhamdulillah, alhamdulillah, louvar Allah por nos ter dado mais uma vez a vida, a saúde, para que cá mais uma vez estivéssemos para aí em casa fazermos chegar um pouco do ilm, do nosso conhecimento, uma vez que a ordem é ficar em casa. Então nós cá vamos trabalhar para que as aulas cheguem a todo irmão muçulmano e muçulmana, aos que nos estão acompanhando também dos outros países falantes da língua portuguesa, irmãos do Brasil, de Guiné-Bissau, de Portugal que nos estão acompanhando. Então vai o nosso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dizer que a situação da pandemia no nosso país, sempre vou repetir, o controle desta pandemia dependerá também do nosso controle como cidadãos, como moçambicanos, porque acima de tudo o governo sozinho nada pode fazer sem a nossa parte, sem o nosso contributo. Ficar em casa é uma das medidas mais práticas para evitar a propagação da Covid-19, porém sair quando for necessário. Muitos criticam quando se diz fica em casa. Quando dizemos fica em casa, nós estamos a dizer não sair não sair. Estamos a dizer sair quando houver necessidade. Mas o melhor é ficar sempre em casa, sair quando houver necessidade. Há aqueles pais que mandam as crianças de 8, 9, 10 anos de idade para fazer comércio. Este não é o momento oportuno. Entendemos que a vida está difícil, mas temos que encontrar outras soluções possíveis e não expor as nossas crianças ao risco da vida. Porque se essas mesmas crianças pegarem o vírus fora, nós também como pais em casa vamos pegar o vírus. Então vamos ser cuidadosos, vamos ser cautelosos. A quem tem que fazer ganha-pão dele na rua, no mercado, onde ele estiver, sempre ter o cuidado de usar a máscara, ter o cuidado de higienizar as suas próprias mãos constantemente. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. No que tange ao arrependimento, há um procedimento que nós temos que sempre levar em conta. Eu expliquei aqui um dia que Nabi sallallahu alaihi wasallam era uma das pessoas que mais istighfar pedia a Allah subhanahu wa ta'ala, mais perdão pedia a Allah subhanahu wa ta'ala, mais de 6 vezes ao dia. Pelo que nós somos mais chamados a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui há um aspecto que Allah subhanahu wa ta'ala traz muito importante. Diz que o arrependimento tem valor ou carece de aceitação quando o pecado é cometido na ignorância. Este pecado cometido na ignorância ou um arrependimento que também aconteça um pouco antes da morte. Há muita divergência sobre o pecado ser cometido antes da morte. Muitos muhaddithins apresentam várias teses de vários hadiths. Alguns diziam inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir. Há um hadith que diz que Nabi diz que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o perdão do indivíduo até a altura em que ele esteja prestes a perder a sua respiração. Isto é, quando começa a perder a respiração, isto é, no início da sua morte, quando a pessoa está prestes a perder a vida, então começa a quebrar a respiração. Então, este quebrar da respiração, no início do princípio da pessoa, da perda da vida de alguém, então aqui o arrependimento já não é aceito.
Então, com base nisso, an qaribin, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que perdoa as pessoas até que ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما, que as pessoas que pedem arrependimento, este arrependimento não pode atrasar ou ser retardado até que a pessoa comece a perder a respiração e perca a vida. Tem que ser ainda saudável muito antes de estar na agonia da morte. Então Allah aceita o perdão de qualquer pessoa antes que a agonia da morte bata-lhe as portas. E esse Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah subhanahu wa ta'ala perdoará os seus pecados, porque Allah subhanahu wa ta'ala é sábio e prudente. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o perdão daquelas pessoas que ficam praticando os pecados até quando vê que já estão quase a morrer. Aí ele diz: Inni tubtu al-an, qala inni tubtu al-an, diz que agora eu estou arrependido. Já está a ver um anjo da morte a lhe visitar, aí já vira-se arrependido Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ. Aqueles que também morrem descrentes, também não pode, o perdão de Allah não está contemplado para essas pessoas. O perdão de Allah não está contemplado para aquele que espera a agonia da morte para o fazer, também não está contemplado para aquele que morre ainda descrente. É por essa razão que o faraó, apesar de ter pronunciado as palavras da fé, mas porque já estava na agonia da morte, então essas palavras dele de arrependimento não surtiram efeito. Allah diz que para a gente para essas pessoas que esperam a agonia da morte ou que morrem descrentes, terá um severo castigo pela parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Está preparado um severo castigo para eles. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Outro comportamento negativo que existia no passado nos povos árabes, para com os povos árabes, é que quando um homem perdesse a vida, então a família herdeira herdava até a esposa, de tal forma que, para se beneficiarem dos bens e até que eram do direito dela, o que eles faziam? Então eles forçavam elas a casarem. Então herdavam elas à força para usufruírem dos bens todos do falecido. Então consideravam que estivessem a herdar. Então Allah subhanahu wa ta'ala veio abolir isso. La yahillu, não é lícito. La yahillu lakum, não vos é lícito an tarithu nisaa karha, é herdarem as mulheres à força. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. E também não devem coagi-las de tal forma, não é permissível, não é permitido coagirem as mulheres ou agirem de uma forma negativa, feia, suja, brutal, sufocarem elas ou usarem uma coação de tal forma que possam reaver o vosso dote. O que estamos a tentar explicar é que você tem uma parceira que primeiro, você levou a ela à força, casou com ela à força ou casou com ela por bem, mas você já não quer a ela, quer se livrar dela, mas ao mesmo tempo quer o dote que você deu a ela à força. Então, muitos preferem coagir de tal forma que ela possa sozinha abandonar tudo e ele ficar com tudo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também este comportamento não é digno de um muçulmano, a menos que esteja comprovado um adultério. وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, casaram com as mulheres, devem conviver com elas por bem. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, então se vocês detestam alguma coisa delas, فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا, mas saibam que é provável que vocês detestem alguma coisa. Atenção, muitas das vezes nos lares nós esquecemos desses pormenores. O meu professor Molana Moicino costumava dizer o seguinte, que olha, nem tudo que o parceiro ou a parceira fizer
é errado. Tem alguma coisa que você gosta. Então ele costuma dizer que se você está com a sua parceira, então por que não olha na coisa positiva? Então nós temos um hábito de só olhar as coisas negativas, principalmente as nossas irmãs, não querendo falar mal, tem muito este comportamento de olhar as coisas no sentido negativo toda hora, como se o marido, o esposo, toda hora estivesse a cometer pecado, ou toda hora o marido estivesse a tratá-la mal, ou provavelmente estivesse a olhar para o marido como se fosse aquele que só faz coisas erradas com ela. Mas, apesar do marido ter as coisas boas, sempre vai continuar a mencionar as coisas erradas. Este não é um bom comportamento. Assim como os homens que olham para as suas esposas e toda hora só vê elas a errarem, não vê as coisas boas que elas fazem. Também não é o comportamento correto. Nós temos que ser positivos. E ser positivo é descontar as coisas negativas e olhar as coisas positivas. Somente dessa forma vamos manter os nossos casamentos. Então, para manter o casamento, vamos descontar as coisas negativas. 2. Procurar não fazer aquilo que sabemos que o nosso parceiro detesta. Às vezes fazemos de propósito. Você sabe que meu parceiro não gosta de ouvir isto, não gosta de ver aquilo. E você faz deliberadamente e quer que ele não se zangue. Também não é assim. Ninguém é feito de pedra. Então, você sabe que há algo que sua parceira não gosta? Não faça. Sabe que há algo que seu parceiro não gosta? Não faça. É lógico que somos humanos, podemos fazer sem nos apercebermos. É um erro, é lógico, é normal acontecer isso. Mas temos que lutar sempre para não praticarmos aquilo que sabemos que o outro não gosta. E saber que Allah subhanahu diz que é provável que vocês detestem alguma coisa e que Allah subhanahu wa ta'ala وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Por detrás deste seu parceiro, de estar com esta sua parceira, há algo muito bom que Allah vai colocar nesta pessoa e na vossa vida. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Outra situação é: você quer divorciar-se da sua esposa e você investiu muito no mahar, no dote. Você deu $100, $200, $500, $1.000, deu uma mansão como mahar. Então você investiu muito, colocou muito ouro, vamos supor, pôs uma barra de ouro como mahar. E agora que você quer divorciar, achou que o produto era bom, mas agora está a ver que o produto não vale o que você achava. Então acha que quer divorciar-se dela. Mas a questão é, você investiu muita fortuna neste produto. Então, muitos, o que é que fazem? Sufocam a vida desta parceira para que ela sozinha abandone e vá embora. Então, este comportamento não é lícito. Então, Allah subhanahu wa ta'ala escolhe: se você quer trocar da sua parceira, então troque da sua parceira. Mas não pode levar de volta aquilo que você deu, por mais muito que seja. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Prefere fazer acusações falsas, cometendo pecado, para levar este dinheiro, esta fortuna que vocês ofereceram de volta, este dinheiro que vocês depositaram como dote de volta. Eu faço uma pergunta muito simples: ao homem que acha que tem que levar de volta o dote, você não usufruiu dela por acaso? Não conviveu com ela por acaso? Seu dote era mesmo para isso e já está consumado. Então não tem nada que levar de volta. É por isso que isto é feito por concordância e por unanimidade. Vocês os dois concordaram. A partir do momento em que concordaram com que este valor fosse dela, o Corão já disse que é dela 100% de direito. Ela levou o dinheiro. O dinheiro já é dela. Você não tem que levar nada de volta. Você que quer se divorciar, então arruma as suas coisas, meu irmão. Se você já não quer a ela, diz: minha querida esposa, eu já não te quero. Nós já não estamos em condições de ficarmos juntos. Não há ambiente saudável entre nós. Então, encontre um meio termo de se separarem sem necessariamente elas saírem prejudicadas. Como é que vocês levam esses bens de volta? Quando cada um já usufruiu-se do outro, já beneficiou-se do outro. Nós levamos um pacto grande nesta situação.
Isto é, houve uma formalidade total em que essa formalidade foi cumprida e houve até uma vantagem, um tirou vantagem do outro. Então, se um tirou vantagem do outro, as formalidades foram todas corretas, por que é que agora temos que voltar para trás? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Uma outra prática que existia naquela altura é que os filhos também podiam herdar as esposas dos seus próprios pais, infelizmente. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também veio abolir esta vergonha. Aqui em África também tínhamos esta cultura. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que nunca casara as mulheres que os vossos pais também já casaram. Illa ma qad salaf, salvo que já havia acontecido no passado. Mas depois deste versículo, isto não pode acontecer. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Era uma prática muito suja, muito baixa, muito repudiável, muito negativa e muito feia e um mau caminho. Irmão, irmã, fajazakumullahu khairan, fique em casa, juntos venceremos a Covid-19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.